com a expectativa da conclusão do voto do ministro Luiz Fux. Como é que está a repercussão por aí, Marina? Conta. Tainá, muitos parlamentares que vieram presencialmente acompanhar o julgamento, falaram aqui na saída do Supremo Tribunal Federal. Aqueles parlamentares que são da base governista criticam, claro, o posicionamento do ministro Luiz Fux. Já os aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão comemorando esse posicionamento, falando que Fux foi bastante técnico ao decidir absolver todos os réus do crime de organização criminosa, A gente tem acompanhado no julgamento uma postura diferente adotada pelo ministro Luiz Fux em relação aos dois ministros que já manifestaram os seus votos. Isso porque Fux adotou a estratégia diferente, está analisando separadamente cada crime imputado aos réus, e isso está fazendo com que o seu voto seja um voto mais longo. A expectativa era de que ele fosse finalizado até por volta do meio-dia. Para hoje só tinha uma sessão marcada no período da manhã, mas a gente viu no meio do caminho uma mudança de planos, isso porque a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, a qual os ministros que compõem a primeira turma teriam que se deslocar, foi cancelada. Então o ministro Cristiano Zanin decidiu abrir mais uma sessão hoje à tarde. A gente está num pequeno intervalo que deve terminar agora, daqui a 12 minutos, às 14 horas, é a previsão para a retomada do julgamento. Então, a qualquer momento, os advogados podem começar a voltar, a entrar aqui na sala da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eles devem passar por aqui, alguns já passaram mais cedo, então esse é o caminho de praxe. A gente acompanha uma movimentação bastante intensa por essa expectativa para a retomada do voto do ministro Luiz Fux, e fica a dúvida, Tainá, se a ministra Carmen Lúcia vai ter tempo também para começar a manifestar o seu voto hoje, ou se o voto dela vai ficar só para amanhã. A expectativa, o que tem sido dito nos bastidores é de que Carmen Lúcia, de fato, vai começar o voto amanhã, quinta-feira, amanhã de manhã, se for seguindo um cronograma, como tinha sido combinado anteriormente entre os ministros. Carmen Lúcia usa o período da manhã, Cristiano Zanin usa o período da tarde, mas claro que eles também têm a liberdade de se estender, assim como fez Luiz Fux, Já existia uma expectativa de que o voto dele fosse longo, mas não se esperava que outra sessão fosse necessária para que ele pudesse concluir o seu parecer sobre a trama golpista. Agora, lembrando, o placar continua em 2-0, então o ministro Luiz Fux ainda vai concluir o seu voto, apesar de já ter feito algumas sinalizações sobre o posicionamento dele, que diverge de Alexandre de Moraes e também de Flávio Dino, os dois primeiros ministros a votar. A gente está acompanhando aí a chegada do advogado Matheus Milanês, um dos representantes dos réus, nessa trama golpista, nesse julgamento que está voltando agora, portanto, do almoço, vai se unir aos ministros, se unir às demais defesas lá em cima, na sala da primeira turma, na expectativa desse voto tão importante que pode trazer essa divergência, Tainá. Marina, muito obrigada. A gente viu agora o advogado que reclamou, que estava sem almoço, numa dessas sessões, e aí agora hoje ele não o ficou sem Augusto almoço, Heleno fez aquela graça. Hã? Hoje ele não ficou sem almoço, foi ali rapidinho, almoçou, agora tá voltando. E ele falou isso pra gente. Teve até o apoio do Flávio Dino ontem, Pediu para pausar, para eles poderem almoçar. Marina, então vai vendo aí o que tá tendo de movimentação. Daqui a pouco eu volto contigo, tá? Pra você me contar se conversou com alguém. Então, a gente já tá vendo as pessoas voltando, os advogados indicativos de que daqui a pouco o julgamento será retomado. Luísa Martins está conosco de volta. Luísa, o ministro propôs a anulação de toda a ação contra o Alexandre Ramagem, esse personagem que aparece em relação àquela BIM paralela. Ele foi